Oiê! Boa Tudo. noite. Boa noite, chegamos. Verdade. Então, deu certo. Deu certo. Uhul! Então, acho que a gente pode se apresentar primeiro, né? Porque vai ter gente do seu Instagram, vai ter gente do meu. Pois é. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Cintia Málaga. Eu sou cirurgiã espiritual desde 2015 e também trabalho com constelação familiar. Na minha linha de trabalho, eu lido com emoções, traumas emocionais, choque emocional, tanto dessa vida quanto de vidas passadas. Então, por eu trabalhar com cirurgia espiritual, eu trabalho junto com uma falange médica do astral, a gente consegue, num exame, num diagnóstico, entender exatamente o que está acontecendo com o paciente. O paciente que chega para mim numa consulta e começa a me relatar assim, eu tô com medo, minha vida tá travada, eu tô sentindo uma dor que não passa, tenho uma alergia, tem algum sintoma físico. A gente vai, eu e a equipe médica, falando de médica do astral, dar uma boa examinada no campo e entender exatamente o que está acontecendo. Se é de vidas passadas, se é algum padrão familiar, se é alguma coisa que está vindo de ancestralidade, a gente vai conseguir tratar. Ou numa sessão de constelação, né, de Bert Hellinger, da clássica, ou numa cirurgia espiritual. Eu estou muito feliz com o convite da Maria Vitória de estar aqui, né? E muito feliz de estar trazendo o tema que a gente veio a trazer, tanto de desenho humano, quanto também falar um pouquinho sobre essas energias de Marte em Câncer, que estão arrepiando muitas emoções, não é verdade, Maria? Sim, bastante. E eu já tô sentindo aqui a influência de Marte em Câncer. Inclusive, a Cíntia, ela é minha terapeuta, né? A gente se conheceu através de atendimentos e é incrível o atendimento dela, né? Então fez muita diferença na minha vida. Obrigada. E eu sou é, analista de desenho humano, né? O desenho humano ele é uma ferramenta nova de autoconhecimento, nem todo mundo conhece, mas basicamente o desenho humano ele é o estudo da nossa aura, né? Do nosso campo energético. Então ele traz de maneira mais detalhada como é que funciona esse fluxo de energia vital nos nossos campos sutis, né? E desvenda um pouco sobre o nosso emocional, sobre o nosso mental, sobre como a gente afeta o outro energeticamente, como é que o outro nos afeta, essas trocas. E dá para trazer um autoconhecimento bem interessante, né? Quanto a essa parte que a gente não vê, né? Essa parte que é mais sutil. E hoje a gente vai trazer também Exatamente. a questão do Marte em Câncer, né? Para a gente poder se preparar nesse período que as nossas emoções vão estar bem mais afloradas. Gente, vão ser 2 meses de Marte em Câncer. Na verdade, toda essa ideia dessa live surgiu quando eu comecei a falar no meu story sobre Marte em Câncer e como que a gente tem que desenvolver agora uma inteligência emocional mesmo para conseguir se mover através do Marte em Câncer. Vamos primeiro falar sobre o que é o Marte em Câncer, para quem está perdido nos rolês astrológicos da vida. Sim, Então, o Marte é o planeta da ação. É o que rege a ação, o movimento, a gente realizar coisas, cumprir tarefas. E o Câncer é o signo das emoções. Então, quando Marte, que é o planeta das ações, das realizações, concretizações, está em Câncer, que é a emoção, a gente tende a ficar um pouco mais sentimental, mais sensível, a procrastinar e aí tudo fica um pouco mais lento, porque a gente não sente de fazer muito movimento.
Quando Marte está em Câncer, a gente vai sentir mais de ficar dentro da conchinha, mais introspectivo, né? Aquelas coisas que precisam muito de racional, de decisão, de tomada de decisão, de pensamento analítico, lógico, planejamento, vai ficar um pouco mais lento, porque as nossas emoções vão estar muito à flor da pele, certo? E Marte também, ele é o nosso guerreiro interior, né? Ele é esse arquétipo do nosso guerreiro interior. Então, quando ele tá em Câncer, é como se essas batalhas elas fossem travadas dentro da gente, né? Com o nosso emocional. Então, essas batalhas elas são mais internas, por isso que a gente fica com essa vontade de se recolher, né? Para lidar com esses conflitos internos que vão surgindo. E eu li esses dias algum artigo sobre isso que estava falando sobre essa questão, né, do Marte em Câncer e os gatilhos que podem vir da parte materna, né? Como você é consteladora familiar, eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, porque geralmente, sei lá, alguma fala da nossa mãe na nossa infância pode vir à tona nesse Marte em Câncer e isso ser, por exemplo, algo que a gente possa perceber que trave a gente a agir no mundo. Tipo, eu deixo de colocar um projeto no mundo porque eu ouvi uma frase quando eu era criança, da minha mãe, e isso ainda tá pegando aqui dentro. Então, é um período que a gente tá meio que resgatando essas coisas lá de dentro, né? E também é um ótimo período para resgatar a relação com a mãe. A gente entra em contato com as nossas emoções e com a gente mesmo através da nossa mãe. Então, na constelação e em outras linhas também, a gente sabe que o nosso primeiro contato com a gente mesmo vem depois de um contato que a gente teve com a mãe. Primeiro, a gente é um corpo só com a mãe. Então, quando a gente acaba de nascer, recém-nascido, nos primeiros meses de vida, a gente nem se entende como um indivíduo separado. A gente e a mãe é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente está ali muito misturado com a mãe. Os sentimentos da mãe, as emoções da mãe são os nossos, o que ela sente é o que a gente vai sentir, é o que passa pra gente. Então, a gente também se alimenta muito disso, não só do leite materno, mas das emoções que a nossa mãe tá passando ali, se ela tá calma, se ela tá angustiada, né? Então, e aí depois a gente vai desenvolver uma individuação, uma separação, onde a gente vai se ver como um indivíduo separado da nossa mãe. Mas a gente aprende a sentir e aprende a se perceber e perceber o mundo separado da gente através da mãe. Então, quem tem algum problema, que teve algum trauma logo no início, ou então até no período gestacional mesmo, que no período gestacional a mãe sofreu alguma crise, alguma coisa, uma questão emocional muito forte. Logo depois do parto, foi separado da mãe por algum motivo, aquela mãe não pôde estar presente, tanto quanto gostaria, por qualquer motivo, vai ter questões em sentir, né, perceber os sentimentos seus mesmos e das outras pessoas, né? Então é uma questão também que a gente pode trabalhar e tal em consultas. E vai ser um desafio agora no Marte em Câncer, porque tudo isso vai vir à tona. As emoções vão estar vindo muito à tona, né? Sim. E tem a parte mais favorável de Câncer, que é que a gente vai poder estar ali mais conectado também com a intuição, né? E com a sensibilidade ali que traz esse signo de água, porque então pode ser que a gente esteja ali um pouco mais propenso a se conectar com a intuição na hora de agir. E é nessa parte que a gente pode até fazer um paralelo com o desenho humano, que eu te falei dessa questão da autoridade emocional, né? Exato. É justamente a autoridade no desenho humano é um elemento que ele representa a nossa linguagem da intuição, né? É por onde a nossa intuição se expressa de maneira mais forte, mais confiável no nosso corpo, né? E existem 7 maneiras, né? Existem 7 formas dessa intuição se manifestar de uma maneira mais forte e confiável. Só que cada pessoa é regida por uma autoridade. E em torno de 50% das pessoas são regidas pela autoridade emocional.
E o que seria a autoridade emocional? Né? A autoridade emocional quer dizer que as suas emoções elas não são aleatórias, né? As suas emoções elas são informações da sua intuição, da sua sabedoria interna. E eu tenho autoridade emocional. E quando eu descobri que eu tinha autoridade emocional, isso fez muito sentido para mim, porque quem tem autoridade emocional vive ciclos emocionais, ondas emocionais o tempo inteiro. Não está acontecendo, às vezes não está acontecendo nada no externo, mas dentro da pessoa tá lá várias ondas emocionais, picos de euforia, picos de melancolia, e isso é de maneira mais constante. E a outra parcela, né, em torno de 50% da população que não tem essa autoridade, já vive esse emocional de outra forma, que já tem uma sensibilidade, né, uma receptividade às emoções externas, né, do ambiente, das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que estão conectadas com ela. E aí, o que acontece nessa dinâmica, né? Quem tem autoridade emocional, tem o plexo ali, o plexo solar, que é o centro responsável pelas emoções no desenho humano, ele está definido e é uma pessoa que está ali oscilando emocionalmente, tem um emocional intenso. Quando ela entra em contato com uma pessoa que tem o plexo solar aberto, ela pode afetar emocionalmente essa outra pessoa. E isso de maneira sutil, porque você não, às vezes pode até não perceber muito, né, que tá recebendo essa influência. Mas, por exemplo, às vezes você tá uma pessoa que tem um plexo solar aberto, tá em casa, tá tranquila, tá com o seu emocional ali equilibrado, neutro. Aí vai encontrar com a pessoa e quando volta com raiva, volta com alguma emoção ali que tá intensa e às vezes a pessoa não sabe de onde é que tá vindo, né? Então isso pode ter sido uma influência que ela recebeu do externo, né? E então, essa dinâmica é muito interessante para a questão da inteligência emocional, né? O desenho humano ele fala sobre essa questão do desenvolvimento da inteligência emocional, porque o plexo solar, que é esse centro responsável pelas emoções, ele é um centro tanto de consciência, né? Ele é um centro que ele tem potencial, ele está em potencial desenvolvimento de consciência, e é um centro motor, né? Que é justamente essa capacidade da gente agir com base nas nossas emoções. Olha que lindo, gente. Então, assim, quem tem autoridade emocional acaba que tem que aceitar, né, essas ondas emocionais para poder se conectar com a sua intuição de maneira mais forte. E eu demorei, assim, para virar essa chave, porque primeiro eu tive que passar por muito um processo de investigação emocional, né, assim, com várias terapias, inclusive com você, né, em algumas sessões. E fiz esse aprofundamento no meu emocional para fazer liberações emocionais de emoções que eu tinha reprimido no passado, porque isso estava bloqueando o meu fluxo de ação. Porque como o plexo solar ele é um dos meus centros motores principais, né, eu ajo muito com base no meu emocional. Dentro do meu desenho humano tem a minha potência de agir é muito no plexo solar. Então, eu estava procrastinando muitas coisas que eram importantes para mim porque eu tinha muitas emoções presas, né? Muitas emoções reprimidas. Então, quando eu fui fazendo essas liberações, foi ficando mais fácil eu identificar as minhas emoções, eu entender o que eu estou sentindo, quando eu estou sentindo. E conforme isso foi acontecendo, eu fui entendendo de onde é que vem as informações da minha intuição no meu emocional. Por exemplo, a autoridade emocional, ela tem um tempo, né? Ela não é aquela intuição que vem assim, né? Ela é uma intuição mais... Ela tem um outro espaço de tempo, né? Para eu entender, por exemplo, para eu tomar uma decisão importante, eu preciso deixar dormir essa emoção, como a gente fala, que é deixar o tempo dessa emoção, digamos que assentar dentro de mim,
até ela chega, né? Então ela tem um tempo, eu preciso deixar ela se manifestar, eu preciso dar espaço, entender? Não, eu tô sentindo isso. E aí deixar isso acontecer e perceber, né, quando isso passar, qual foi o resultado, né? Recentemente eu tomei uma decisão muito importante e foi através da minha autoridade, porque eu percebi, né, com o passar de alguns dias, que o meu emocional, todos os dias quando eu chegava de um determinado lugar, eu chegava muito triste. Eu chegava e via uma tristeza, assim, era uma tristeza que eu não conseguia fazer mais nada, assim, durante o dia. Tudo que eu fazia era muito puxado. E, e aí, eu já sabendo que era a minha autoridade ali apontando, quando passaram-se muitos dias e a emoção persistiu, eu sabia que era a minha intuição me falando que aquele ciclo tinha encerrado. Então aí eu encerrei o ciclo e eu achei muito engraçado, porque no dia que eu encerrei o ciclo, eu tava assim numa sequência de dias muito tristes, né? E assim, não era porque tava acontecendo especificamente alguma coisa assim, né? Era realmente o ciclo que tava fechando, né? E quando chegou no dia de fechar o ciclo, eu tava radiante. Olha, Radiante. E isso foi muito natural, sabe? Tanto é que uma pessoa até falou assim, nossa, mas eu nunca te vi assim. E aí foi a autoridade confirmando, né, que eu tinha tomado a decisão certa. Então, a autoridade emocional, ela tem um tempo de processamento. Não dá pra você, por exemplo, quem tem autoridade emocional, eu não posso exigir que a pessoa me dê uma resposta de algo na hora. importante, imediato. Isso. É porque a pessoa precisa sentir aquela decisão e sentir os efeitos que fazer aquele movimento tem no corpo dela para ela conseguir entender se ela quer ir para cá ou não, ou quer ir para lá. E isso tem tudo a ver com Marte em Câncer. Agora, gente, só olhem essa riqueza de detalhes. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, eu tô esquisita, eu não tô conseguindo, minha vida tá toda travada, acho que eu tô com encosto. Eu ouço muito isso. Aí, às vezes, a pessoa não tem nada. Mas é assim, é porque é muito mais. Aí ela gostaria até que fosse um encosto. Porque se fosse uma obsessão, ia ser muito mais fácil. Porque tira, né? Dá uma saravada, um passe e sai. Que é mais fácil do que a gente ter que se entender, se conhecer, entender a forma como você funciona, para entender por que a sua vida está travada, às vezes, para entender a forma como você lida com tomada de decisão ou não, porque o não fazer também é uma decisão. O não se movimentar, não se mover, né, também é uma ação. Né? Quando eu escolho não fazer nada, eu também estou agindo. Quando eu escolho sair de onde eu estou e ir para algum lugar, também é um outro tipo de ação. Então é muito rico. E a gente tem hoje um monte de ferramentas que ajudam a gente nisso. Às vezes tudo o que faltava era você entender um pouquinho melhor como que você funciona. E eu tô adorando saber de desenho humano, porque eu acho que eu também tenho autoridade emocional, porque eu sinto muita coisa, gente. Legal. Depois a gente dá uma olhada. E Vale, assim, eu quero. é muito legal para se entender, porque assim, tem astrologia dentro, né? É uma combinação de estudos e um dos estudos é a astrologia. E essa questão do Marte em Câncer, fazendo paralelo com a autoridade emocional, é também essa compreensão de quando a gente dá espaço para o nosso emocional, quando a gente. Porque eu vejo muito isso, né? Às vezes as pessoas achando que as emoções são muito aleatórias, que às vezes é um peso, né? Nossa, mas que saco isso que eu tô sentindo. E a partir do momento que você integra isso como uma reação do seu corpo, né? Como assim, uma linguagem do seu corpo, na verdade, você vai começar a dar espaço para escutar, dar uma escuta para suas emoções e essa vivência vai ficando um pouco mais leve, né? No sentido de que você não precisa estar tão identificada com as suas emoções, né? Você já pode ali estar em um lugar de observador ao mesmo tempo que você está sentindo, mas você está ali se observando e isso pode te levar a agir,
né? E essa coisa do Marte em Câncer de maneira muito assertiva, né? Às vezes a gente passa a vida, assim, bons tempos dando ciclos ali, andando em círculos, na verdade, para resolver alguma coisa na nossa vida. E quando a gente se conecta com as nossas emoções, quando a gente realmente dá esse espaço, a gente pode ter uma tomada de decisão muito assertiva. Então, isso pode levar a gente para lugares, né, que a gente estava querendo ir, mas não estava Não encontrando os consegui. caminhos. É, nossa, isso é muito interessante. Estou adorando saber. Para agendar uma consulta com Maria Vitória, como é que faz? Clica na bio, tem o link lá. Tem um link na bio. Pode clicar, inclusive a Ai, minha agenda está aberta ainda, de abril. é E isso aí, gente. é isso. Mas eu queria só falar sobre a questão de quem não tem autoridade emocional, né? Também nessa questão Sim. do Marte em Câncer, que quem não tem autoridade emocional tem esse emocional receptivo. Então, é outra vivência com as emoções, no sentido de que geralmente as pessoas que têm esse centro aberto quando estão sozinhas, elas têm um emocional mais sutil, não é algo tão intenso, é algo ali bem mais sutil, não tem tantos picos, né? Mas quando entra em contato com o externo, né? Digamos que a pessoa está ali no seu casulo ali, ela está tranquila. Mas quando ela começa a entrar em relação com o mundo, pode ser com os ambientes, com as pessoas, ela absorve esse emocional das outras pessoas, dos ambientes, e isso, quando ela absorve, ela amplifica, ou seja, ela sente de maneira amplificada. E tem muita gente que tem o plexo solar aberto e acha que tem autoridade emocional justamente por ter umas intensidades nesse emocional quando absorve. Só que é mais volátil. Você tem ali, por exemplo, se eu estou em um lugar que a emoção que está prevalecendo é a de euforia, alegria, estou numa festa que está todo mundo alegre, aí eu vou ser uma das pessoas mais alegres, porque eu recebo e eu amplifico. Aí eu saio de lá e vou para um lugar que tá todo mundo triste, tá um negócio. Aí quando eu chego lá, eu já fico triste também. Tipo assim, é uma coisa mais influenciável, né? É um processo mais influenciável. Aí o que acontece? Isso às vezes pode causar uma certa incompreensão da pessoa consigo mesma, né? De ver as suas emoções também como muito aleatórias, mas na verdade as emoções que ela está recebendo é para ela aprender, né, desenvolver realmente a inteligência emocional, entender como o outro sente, ter empatia emocional. Então, as pessoas que têm o plexo solar aberto, elas são empatas emocionais, né? Eles têm uma tendência muito grande a realmente sentir a dor do outro, né? Algo assim. Não Eu ia literalmente. perguntar isso. Eu ia perguntar se tem a ver com mediunidade ou se são coisas de ter o plexo aberto, não necessariamente quer dizer que a pessoa é médium. Assim, vai depender. O desenho humano, ele fala, ele ajuda a gente a entender a nossa mediunidade, né? Mas não necessariamente em que nível você vai sentir isso, em que nível você vai estar sentindo isso em um campo mais, digamos que espiritual mesmo, né? Ou energético entre as relações, né? No que eu digo quando a gente fala sobre encosto, sobre outros espíritos, né? Sobre isso já, eu acho que é mais relativo. Acho que isso já vai depender de pessoa para pessoa, de um histórico ancestral e tudo mais. Mas na questão energética, e se a pessoa é médium, para ela é muito legal saber o seu desenho, porque ela vai entender ali onde ela está bem mais vulnerável e onde ela está influenciando, né? Onde ela pode ali emanar a energia. Então, o centro do plexo solar aberto tem isso. Então, é muito importante quem tem esse centro aberto fazer constantemente práticas para liberar essas emoções.
E eu acho que nesse período de Marte em Câncer é essencial, né, que as pessoas que sentem mais, que estejam assim conectadas com esse trânsito, busquem práticas artísticas, práticas que tragam essa conexão com as emoções, né? A dança, a escrita, qualquer expressão artística, né? A gente fala às vezes, essa questão da arte, às vezes ser um pouco para quem é artista, né? Não, mas eu acho que a arte ela tem um movimento de cura, né? E Sim. de liberação das águas. Então, eu tenho autoridade emocional e eu não desgrudo do meu caderno, né, de escrita que eu escrevo e eu sinto que muito fica ali do que eu sinto. Com certeza. A gente passa as emoções pro papel, parece que dá uma descarregada, né? Dá. Ai, que legal. Isso tem muito a ver com inteligência emocional, gente, porque assim, e vamos começar a ver isso não como algo que incomoda também, mas como uma habilidade. Se a gente souber não ser, né, transbordada pelas nossas emoções, sobrepujada pelas nossas emoções, você conseguir sentir as reais intenções do outro quando o outro está ali conversando com você é muito útil. Isso é inteligência emocional. Não para você ser grosso, dar um corte, mas você saber lidar com o outro de uma forma assim até graciosa, né? Respeitando também o momento do outro, porque às vezes esse é o possível dele, é o que ele pode dar, né? Mas não precisa ser o que você pode dar. Você pode dar a coisa melhor, né? Então assim, você não só se conhece, mas você também trava relações melhores quando você consegue sentir o outro, né? E sustentar esse sentir, suportar esse processo de sentir, que nem sempre é gostosinho, né? Processar aquilo tudo e responder de uma forma inteligente, né? Isso é muito legal, isso está muito em alta agora, especialmente com Marte em Câncer, que está favorecendo muito sentir, que está trazendo todas as emoções à flor da pele. Para gente que trabalha com um campo, né, campo de energia, a constelação é um campo. As informações estão todas dentro do campo. Então a gente está acessando essas informações o tempo todo. Não só as informações do campo familiar que estão vindo muito afloradas agora, né? Estão vindo para a superfície para serem vistas, para serem vistas mesmo, não vou dizer curadas, mas assim, para serem percebidas, né? Mas também as suas próprias emoções. A gente está num clã, mas a gente não é o clã. A gente veio de um outro histórico, de um caminhar muito mais longo. A gente teve muitas vivências antes de chegar aqui e a gente carrega muita coisa. Então, da onde está vindo o que eu estou sentindo? Eu acho que isso tem tudo a ver também com o desenho humano. Eu estou sentindo. Beleza, isso aqui é a página um, né? Por quê? E da onde está vindo? É do outro? É meu? Se é meu, ainda assim, da onde está vindo? Está vindo dessa experiência que eu estou tendo, essa interação com o outro? Ou eu estou reagindo a uma memória persistente que eu já estou carregando, de um trauma que eu já tenho carregado há muito tempo e que está comigo? E que se eu não olhar para ela e não ressignificar, vai continuar me afetando, né? Porque a gente vai continuar atraindo situações parecidas, que são aqueles padrõezinhos, e a gente sempre vai estar repetindo, atraindo pessoas com as mesmas questões, os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, até que a gente escolha olhar para isso. Teve aquele dia que a gente estava fazendo uma sessão, né? Eu estava em sessão contigo e com a Maluê e eu falei para vocês que eu estava sentindo muita raiva, né? Que eu estava com gatilho de raiva o tempo inteiro, que eu estava precisando lidar com isso o tempo todo para não manifestar isso de maneira desequilibrada, né? Então eu estava com muita raiva. E eu não sabia de onde vinha essa raiva. E quando vocês fizeram os movimentos, né? Tu fez o movimento da constelação familiar, saiu que era um ancestral, né? Era uma memória de um ancestral que eu tava acessando e eu tava sentindo a raiva da minha ancestral. E quando acabou a sessão, que foi feita a liberação, passou a raiva. Então, Marte em Câncer, eu acho que também traz essas profundezas, né, da nossa ancestralidade, assim, através da nossa
nossas emoções. É porque a família vem também muito através da mãe, porque a gente sente através das emoções e as emoções vêm através da mãe. Então, óbvio, a gente vai puxar dos dois lados, mas as emoções, elas vêm do lado materno. Eu poderia falar sobre isso 5 horas. Também. É muito bom conversar sobre isso. Gente, a gente está abrindo para perguntas. Se alguém tem alguma coisa para perguntar para mim, para Maria Vitória, viu? Não fiquem só ouvindo, só olhando, participem também. Aproveitem que a gente está aqui. Vocês podem perguntar sobre essa técnica maravilhosa da Maria Vitória também, que eu não conhecia, eu tô conhecendo agora. A gente começou a conversar e aí eu falei assim, opa, vamos trazer essa conversa aqui pro online, que tá saindo umas coisas muito interessantes aqui, cara. Sim. Dá para fazer um paralelo bem legal. Essa questão da constelação também, né? Com essa parte da autoridade emocional, eu acho que conecta muito, assim. Eu sentia muito a minha autoridade emocional durante as sessões de constelação, porque como eu já sei que o meu emocional é a linguagem da minha intuição, quando eu tô em uma sessão terapêutica, eu fico muito atenta ao meu emocional e é isso que vai me dizendo, né? O que realmente precisa vir para fora, né? Tipo assim, se eu tenho algo para falar dentro da sessão, é como eu me sinto em relação a isso que vai dizer se eu tenho que falar ou não, né? E isso vai para tudo assim na minha vida, né? Hoje em dia, até nas minhas relações, por exemplo, se eu tenho uma relação que constantemente, quando eu estou dentro dessa relação, eu sinto desconforto, eu sinto que começo a sentir várias emoções que me colocam mais para baixo, que isso me deixa mais triste, que isso me deixa mais estressada. Eu começo a perceber que, bom, tudo é sobre o nosso autoconhecimento também, no fim das contas, né? É isso que a gente vai percebendo, mas eu começo a perceber que não tá tão compatível com o que eu quero sentir, né? No fim das contas, a gente tem essa idealização de viemos ser felizes, né? Viemos nos sentir bem. Então, o mal-estar veio muito para a gente regular e poder reconhecer, né, quais os caminhos que a gente não deve continuar. Então, quando eu estou em relação e eu não me sinto bem constantemente, né? Não vou dizer que é sempre, porque aí também a gente precisa saber lidar esses processos também. Mas se constantemente aquilo me afeta de uma maneira negativa, eu já consigo. Eu não vou dizer que eu corto a relação, né? Eu também acho que não precisa ser assim, mas eu coloco limites, né? Eu tinha muita dificuldade em colocar limites. E hoje eu tô aprendendo isso, constantemente aprendendo isso, a colocar esses limites, né, de intimidade, né? Assim, até que ponto eu vou aqui. Então, o emocional também, ele vai dando essas diretrizes, né? Quando a gente vai observando a nossa intuição, né? Isso eu falo da autoridade emocional, mas existem os outros tipos de autoridade também que eles dão outros tipos de sinais no corpo, né? Existem outras linguagens. Nossa, perfeito isso. Eu já tô doida para fazer minha consulta. Mavi, então acho que é isso. Será que a gente fala mais alguma coisa? As pessoas não perguntar. Ah, não. Eu achei que fosse, mas não foi. Então, eu não sei, eu acho assim que hoje em dia a gente age muito com base nas nossas emoções, né? E a gente nem sabe, assim, a maioria das pessoas estão o tempo inteiro tomando decisões emocionais, inclusive essa questão das compras, né, do capitalismo em si, é uma forma de atitude muito emocional. Se você percebe que você está, por exemplo, compra com uma certa compulsão, né, de compra, ou então, tô falando compra, mas pode ser qualquer outro tipo de coisa,
né? Uma compulsão, uma ação em exagero, né? Uma ação que está ali muito intensa. Isso é uma ação que muitas vezes está motivada pelo seu emocional e é uma ação que está inconsciente. E por que está inconsciente? Porque você está vivendo muitas vezes esse emocional de maneira inconsciente. Então, a tomada de consciência sobre as nossas emoções, elas podem trazer qualidade de vida, né? Porque a gente vai, por exemplo, quando você consegue tomar consciência do que você está sentindo, você já consegue reter certos gatilhos que vêm, né, para, digamos, viver esse emocional. Muitas vezes as pessoas estão vivendo o seu emocional de maneira engatilhada. Eu vou compensar o que eu tô sentindo comprando, eu vou compensar o que eu tô sentindo comendo, eu vou comprar, eu vou compensar. Então, essa compensação vai afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde do corpo, a nossa saúde das nossas relações. E isso tudo é falta de acolhimento com o que você tá sentindo, né? A gente não quer sentir, então a gente usa as compras, a gente usa outros gatilhos, a comida e outros vícios também, cigarro e tal, para tentar evitar sentir e tentar dar uma bloqueada. E aí sim a gente tem que realmente investigar o porquê que os sentimentos estão tão, né, exacerbados que chega a estar incomodando. Será que a gente. Por que que a gente não está conseguindo, suportando, né? Sentir? E eu também vejo assim, essa visão de não estar suportando, né? Como a gente está vivendo muito uma geração do prazer, né, imediato. Então, assim, essa busca do prazer o tempo inteiro. Eu sinto prazer nas redes sociais, eu sinto prazer. Enfim, existem inúmeras formas de você sentir prazer de maneira imediata. E então, essa coisa do sentir, que é um processo, porque não é simplesmente assim, sentir aqui a raiva, pronto, passou. Não, você tem que sentar ali com a sua raiva, conversar com ela, né? Então, eu acho que esse processo de sentir é muito desconfortável se eu estou o tempo inteiro buscando o prazer imediato. Então, eu acho que até essa coisa de fazer, às vezes, um certo detox do prazer imediato ali, né? Para a gente poder se permitir viver o desconforto, né? Porque o desconforto é muito importante que a gente passe por ele nessa questão emocional. E e assim, a gente é capaz de sentir as emoções ruins, né? Emoções ruins. Não existem emoções ruins, mas assim, essas emoções desconfortáveis. A gente tem total capacidade para isso. E então, assim, é saúde, né? Saúde mental, é saúde do corpo, é saúde emocional. Quando a gente se permite passar por esse desconforto e muitas vezes, né, câncer fala disso, desse recolhimento. Para eu passar por esse processo de acolhimento comigo mesma, eu vou precisar me recolher. Então, às vezes, esse excesso de extroversão, ou seja, se eu quero o tempo todo estar me relacionando e socializando, eu não tenho aquele tempo para me acolher. E assim, eu tive muitos processos de saúde na minha vida, durante a minha vida, por falta de acolhimento emocional. Então, quando eu aprendi a importância desse acolhimento emocional, muita coisa mudou para mim, porque, primeiro, eu era uma pessoa muito explosiva, né? Eu, assim, o meu irmão sempre falava isso, assim, não, a Vitória é descompensada e tal, porque é uma palavra, inclusive, descompensada, que se usa, né, quando as pessoas têm gatilhos extremos, né? Porque uma hora essas emoções elas podem sair de uma maneira engatilhada. Então, às vezes, por pequenas coisas, eu tinha um excessos emocionais. E e aí, o que que acontece? Hoje, quando eu acolho o meu emocional, eu percebo que isso tem melhorado muito a minha vivência nas minhas relações. Eu não preciso mais estar
externalizando as minhas emoções de maneira, assim, descompensada mesmo, compensando aqui em algum lugar. E como que eu faço esse acolhimento, né? Porque a gente às vezes pensa, eu mesma pensava, né? Tá, é muito simples falar, acolha suas emoções. Mas como que faz É, isso, né? Sim, aí eu pego, como é que eu faço isso? Porque é uma coisa nova, né? Os nossos pais, eles não aprenderam. Ninguém chegou para eles e falou, olha, você tem que acolher as suas emoções. Nem a gente, né? A gente tá aprendendo isso agora. Quando eu vou acolher as minhas emoções, eu escrevo sobre as minhas emoções. Eu deito na minha cama em posição fetal. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver com raiva, eu risco um papel todinho. Então, assim, eu já pensei até em fazer, uma época que eu tava com muitos gatilhos de raiva, em fazer luta, artes marciais. Então, existem isso formas ajuda muito. da gente dar vazão para essas emoções de maneira saudável. Mas eu acho que o principal do acolhimento foi a partir do momento que eu consegui identificar o que eu tô sentindo, né? Tipo assim, que às vezes a gente confunde as emoções, né? Às vezes eu acho que tô com raiva, mas na verdade eu tô triste. Então, é sentar sozinha, né? Eu sento sozinha no meu quarto e aí eu vou conversar com o que eu tô sentindo. Pergunto, ai meu Deus, que raiva. Mas raiva de quê? Por quê? Aconteceu alguma coisa para você sentir raiva? Aí eu vou pensar se já aconteceu. Não, não aconteceu. Mas será que você tá com raiva mesmo ou você não tá triste, né? Aí eu pensei, pô, eu acho que eu tô triste, eu não tô conseguindo admitir pra mim que eu tô triste. Aí eu me permito ficar triste. Aí me permito assim, sabe? Uma vez eu vi uma terapeuta falando sobre a questão desse desenvolvimento da inteligência emocional, dela aproveitar, por exemplo, se você tá triste, para você conseguir identificar as emoções, você coloca uma música triste. Pra você ver, olha, eu tô triste, realmente. Aí você permite aquela onda sentir. Aí se você tá feliz, se permita tomar um sorvete. Tipo, realmente engatilhar, intensificar aquela emoção pra você conseguir identificar. Exato, e assim, faz todo sentido, porque, gente, vocês já conseguiram, vocês já tentaram ouvir uma música triste quando vocês estavam eufóricas, alegres? Parece que não dá incomoda, dá uma angustiazinha. Assim, a gente só aceita o que a gente tem dentro. Isso é muito, muito indicativo, sabe? Se você estiver triste, colocar uma música triste, você vai identificar. E você vai identificar, se você colocar uma música triste, se você não estiver triste, você vai identificar, nossa, ai não, Deus me livre. Não tô mais suportando ouvir essa música. É isso, é muito isso mesmo. Ah, tá. Que raiva de estar triste. E os dois extremos, o curioso é que os dois extremos causam desequilíbrios no corpo físico, né? Tanto a gente tá com muita raiva, e muito explosiva, né? Vai causar, vai afetar o fígado, que na medicina chinesa é o órgão da raiva, vai afetar o coração, né? Então, assim, você vai ter problemas de hipertensão, de um monte de coisa. O seu veículo vai sentir os efeitos do seu emocional. E o contrário também, tá? Porque se você tá com muita raiva e você não manifesta, você não coloca pra fora, e você só engole a emoção. Engole a emoção. O que que eu tô fazendo? Eu tô colocando pra dentro. Cara, as pessoas têm muita gastrite, vai ter problema de má digestão. Todo o sistema digestivo vai ser afetado, né? A pessoa vai começar a ficar mais curvada. Você vê assim os pacientes chegando, elas parecem que elas estão entrevadas, porque elas se endureceram, enrijeceram e fecharam. E não permite abrir, não permite ter aquela abertura, né? Então, assim, até a leitura corporal te permite identificar o que está acontecendo ali com aquele paciente, né? E muitas doenças psicossomáticas, emocionais, elas vêm disso, ou de você extravasar sem limite uma emoção, uma raiva, ou de você sentir muito e não se permitir por algum motivo, seja por vergonha, porque você acha que, sei lá, você está muito.
a educação que você recebeu foi de muito reprimido? Você acha que é feio expressar os seus sentimentos? Tem alguma crença ali que está te travando? Marte em Câncer também traz essa influência da raiva, porque Marte é o deus da guerra, né? Então, quando você não acolhe esse emocional, pode ser que você vá expressar isso através da raiva. Você possa sentir muita raiva e isso seja uma resposta do seu sistema emocional ali por não estar sendo visto, né? E a raiva, aí tem um paralelo com o desenho humano nesse sentido, de que a raiva, ela é a emoção que está ligada à manifestação no desenho humano. O centro responsável pela raiva é o centro de manifestação. Então, muita gente fala que raiva é um sentimento ruim, né? Que você tem que reprimir a raiva, tem que lidar com isso, que é muito, né? A raiva sempre é colocada como algo que é proibido sentir, né? Ou então é muito negativo. E na verdade a raiva canalizada para ação, ela é muito potente. Então, eu acho que a chave é a autorresponsabilidade, né, sobre a raiva. Você entender que você que está sentindo a raiva e você não precisa colocar isso no mundo de maneira só para liberar, né? Você pode colocar isso de maneira intencional. Então, a raiva ela é um combustível de manifestação. Tem um tipo de energia no desenho humano que é o tipo manifestador e ele passa por ciclos de raiva constantemente porque ele é o manifestador, né? Então ele manifesta muitas coisas ao longo da vida dele. Então ele vê muito com essa função criativa de realmente não criativa de ideias, mas criativa de colocar no mundo mesmo, de realizar. E isso quando ele não consegue realizar o que ele quer realizar, ele sente raiva. Então, porque ela tá na mesma polaridade ali. É como se a raiva, ela realmente pudesse ser um combustível para ação. Por isso que Marte é o deus da guerra e ele é o planeta que tá ligado à nossa capacidade de realização, né? Está muito conectado também com o signo de Áries, né? Da ação, do partir para a guerra, né? E na medicina chinesa, o fogo, né? O fogo do fígado é o fogo da raiva, que é o fogo da ação. A gente tem dois fogos, a gente tem o fogo do coração e a gente tem o fogo do fígado. E o fígado é o responsável pela ação. Inclusive, a raiva é um sentimento tão importante que as pessoas que não sentem raiva geralmente não partem para a ação. Elas têm muita dificuldade de agir, de colocar as coisas no mundo. Também porque o fogo é o elemento da manifestação, né? O fogo transmuta, o fogo limpa, mas também o fogo inicia. O fogo age, né? O fogo manifesta. Então, as pessoas que estão com, por exemplo, com a energia do fígado yang muito baixa, são as pessoas que sonham, 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 mas fica só no sonho. Não concretiza, não manifesta. Planeja muito, pensa demais, mas não age. Na hora de agir, parece que não tem a força, a energia, a vitalidade para chegar e colocar o seu projeto no mundo e sair para ir batalhar, né, e concretizar os seus sonhos de fato. Isso é raiva baixa. Então, o que a gente faz? A gente sobe a energia do fígado, coloca um pouquinho mais de raiva para a pessoa ter aquele sangue nos olhos, o desejo e a vontade de concretizar, né? Porque o fogo e o desejo também são importantes, né? E quem tem essas crenças e aprendeu e pegou de dogmas e pegou talvez de crenças que vêm do campo familiar, de que tudo isso é errado e que você não tem que sentir raiva, que você tem que ser sempre perfeito, você não pode errar, que você não pode tentar, né, sem estar certo de que vai conseguir alguma coisa, porque pode ser que não dê certo e aí tem o medo envolvido. Ou pessoas que também têm crença negativa em relação ao desejo, né? Ao desejar
Tipo, nossa, eu tô fazendo essa live, eu tô gostando de estar aqui, né? Isso tá me dando prazer estar aqui. É prazeroso estar aqui conversando, falando das coisas que eu gosto. São tipos diferentes de prazer. É um prazer que te move, que te enche de vida. É a força da vida, é o fogo da vida, né? E é muito importante a gente estar preenchido com esse fogo da vida. Senão a gente não faz nada. A gente não cria nada. E o que eu achei mais interessante no desenho humano, nesse sentido que tu está falando, da gente se dar permissão, né, para sentir desejo, para sentir raiva, é que o desenho humano ele traz uma mensagem que é a seguinte: não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com o seu corpo. Tudo que o seu corpo sente, tudo que o seu corpo é capaz de sentir, não tá errado, né? É a sua natureza. Então, às vezes o que tá errado, digamos assim, fora do lugar, é a nossa perspectiva, né? A nossa crença sobre as partes do nosso corpo, né? Sobre as funções do nosso corpo, porque o prazer, que é algo que a gente ainda trabalha muito, essa questão da permissão, né? Se dá a permissão para sentir prazer. E às vezes, por exemplo, a gente coloca sempre o prazer como um merecimento no final. Depois que eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí eu vou me dar alguma coisa aqui para sentir prazer. E aí eu ainda vou sentir culpa durante, né? Mas o desenho humano ele traz uma perspectiva diferente do prazer ser algo que a gente tem que incorporar no processo. Porque o prazer é um combustível de ação também. O prazer, ele também é justamente essa questão do desejo, né? Como combustível também que você falou. Então, o prazer, ele também é um combustível. É aquilo que eu sinto prazer, a minha criatividade aflora mais, desenvolve mais. Eu tenho mais ideias sobre, logo eu consigo ter mais soluções para continuar nesse caminho. Então, o prazer, ele não é só uma sensação. O prazer, ele é uma ferramenta também do nosso corpo, né? Ele é realmente um combustível para que a gente possa continuar criando. Então, a gente se permitir sentir tudo que a gente está sentindo, vai ser primeiro que vai ser muito mais fácil lidar com isso, porque ninguém deixa de sentir porque não está se permitindo sentir, porque acaba sentindo de outra forma, né? E aí é que começa a vir também as doenças psicossomáticas, o corpo vai sentindo e a sua vida vai travando. Porque a energia não se perde, ela se movimenta. Então, se a energia está vindo para você colocar para fora, para ser percebida, e você trava ela, ela vai atravancar alguma via, algum meridiano, alguma coisa também vai ficar congestionado, igual o trânsito, né? Então, vai engarrafar alguma coisa aí dentro. E aí eu acho que esse Marte em Câncer vem muito assim nessa, porque Marte fala muito de fogo, né? Então, assim, eu acho Uhum. que vem trazendo realmente também uma abertura de caminho para esses emocionais aí serem liberados. Então, é uma coisa que você sempre fala nas consultas que eu faço com você, né? Bebe água, bebe água. Beber água nesse período. Beber água sempre é importante, mas beber água enquanto a gente está fazendo liberação emocional é trazer outra vivência também para esse processo. Nossa, primeiro porque a água vai equilibrar um pouco do fogo, né? Para não ser demais nesse processo. Segundo, porque a água é um condutor energético. Então, se você está com muita energia, isso ajuda as energias a fluírem e você ter um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo. A água também acalma e acolhe. A água é a grande mãe, né? Sem água não tem vida. Então, ela é a mãe. A gente, quando nasce, a gente está imerso numa bolha de água. Então, tudo ali também vai trazer mais um conforto. Chazinhos são super bem-vindos, até porque a gente está começando a entrar agora no períodozinho frio. Então, se permita dar esse autoacolhimentozinho. Aqui a gente não tem frio, assim. Ai, meu Deus, olha como é que eu tô aqui, ó.
Aqui, Aqui, olha, meu bem. eu tô suave, porque aqui é calor. Aqui o frio já chegou. Nova Friburgo, aqui em cima do alto da montanha, no alto da montanha, já tá frio. Ai, foi ótimo, gostei muito desse encontro. Acho que foi bem produtivo, bem fluido. Adorei. Gente, mais uma vez eu quero agradecer muito pelo convite, muito por estar aqui no Instagram da Mavi. E Mavi também vai estar no meu, que a gente vai, né, publicar nos dois. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois da live, se assistiu depois, ou então se assistiu e não quis perguntar ao vivo, mas quer mandar direct pra gente, chama a gente no direct para agendar atendimentos de desenho humano lá na bio, né, da Maria Vitória. Tem o linkzinho também na minha bio para quem quiser conversar e agendar consultas de diagnóstico energético, de cirurgia espiritual, de constelação. A gente está sempre por aqui. Pois E é é isso, isso. né? Gratidão, Cíntia, muito bom. Fiquei muito feliz por esse encontro, né, ter dado certo. E acho que foi muito legal esse paralelo que a gente fez, né? Tanto do Marte em Câncer com outros temas que a gente trouxe. Acho que ficou bem, bem rico. Essa live vai ficar salva, né? Quem quiser olhar depois, tem muita informação aqui interessante. E a gente pode estar marcando depois outros temas. Com certeza. Vamos repetir. Pois é Um isso. beijo grande. Pois até Tchau. mais, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada Até a por quem ficou aqui até o próxima. final e é isso. A gente se vê na próxima. Beijo. Beijo.